Olá, o Pauta Especial está no ar. Estamos em agosto e o mês que se comemora o Dia dos Pais. São eles o tema do nosso programa de hoje. Vamos falar sobre a importância da figura paterna no desenvolvimento moral, social, emocional e psicológico da criança e refletir um pouco sobre qual é o papel do pai dentro do conceito atual de família. Na sociedade em que vivemos, o pai tem sido historicamente o responsável por trabalhar e garantir sustento da família, enquanto a mãe cabe cuidar dos filhos e do lar. Mas essa é uma visão que tem mudado cada vez mais ao longo dos anos. O conceito de família está se modernizando e os papéis estão cada vez mais diluídos entre pai e mãe. Estamos no mês em que se comemora o Dia dos Pais e no Pauta Especial de hoje vamos refletir sobre a importância da figura paterna no desenvolvimento da criança. Quem conversa comigo sobre o assunto é a psicóloga Ana Carolina Araújo. A gente estaria fazendo um programa ultrapassado se a gente tivesse com o conceito da figura familiar com pai, mãe e filho. A gente precisa dar um passo que a sociedade deu. Então, essa história da figura paterna realmente que Freud explicava, ela continua, perdura o conceito? O conceito hoje mais importante a gente pensar é na função paterna. Essa função paterna pode ser atribuída ao pai biológico, ao padrasto, ao avô, ao tio, a qualquer homem que tenha essa função dentro da família, no estabelecimento de relações entre o que seria a paternidade, o cuidado, a dedicação e também o exemplo, do que ser o exemplo, não necessariamente o pai. Mas também, para complicar mais um pouco, a gente está vivendo uma crise muito grande, desemprego, e às vezes o pai perde a figura dele. No caso, você está falando do que a sociedade... Do sustento, da figura do pai que chega do trabalho, está se diluindo isso também. Até porque isso não é mais estabelecido como que é o papel do homem, que a gente tem que discutir aí as questões do que é a masculinidade, de como isso é construído socialmente. Não é necessariamente ser a pessoa que dá o sustento da família que te faz ser o pai ou que te faz ser o homem naquela casa. O que te faz isso é como você se coloca naquela relação. É justamente a função que você assume dentro daquela família. Então, hoje, existem inúmeros casos de pais que são os donos do lar, que são os pais que cuidam das crianças, os pais que ficam em casa. Aqui em Maceió, tem um caso muito famoso que é o do pai das Marias, que ele é um blogueiro do Instagram. Ele que fica em casa e que cuida das duas filhas. Já chegou aí até para o programa da Fátima Bernardes e outros programas grandes aí. E você acha que isso é modernidade? É a normalidade, é a crise, é a vocação, é um misto disso tudo? É uma mistura disso tudo, na verdade, uma evolução, A evolução do que é importante para a família e também uma adaptação ao que é saudável. Porque muitas vezes, o que aquele pai quer mesmo é estar ali em contato com os filhos, criando os filhos. E para ele, o que não seria saudável seria a pressão de ter que estar trabalhando em um lugar que ele não gosta, passando o dia todo fora de casa, longe dos filhos. Então, buscando o bem-estar e buscando o que é saudável para aquela família, isso é uma evolução. Você acha que se começar um relacionamento hoje, se discute isso, qual é o papel de cada um, se tentar formar uma família, ou isso vai... Vamos empurrando com a barriga até ver onde dá? Olha, tem casos e casos, Mas hoje, pelo desenvolvimento aí da sociedade, tem se falado mais sobre isso, já no começo do relacionamento mesmo, percebendo a questão, como é que essa relação se dá. Porque o pai é um espelho, é um exemplo. Então, essa pessoa que assume essa figura paterna, ela ensina para aquela pessoa que está se espelhando nela um modo de agir, um modo de encarar a vida. E isso reflete nas relações amorosas também. Então, no começo das relações, isso acaba sendo percebido e discutido para ir construindo o que vai ser essa família. Quando a gente fala na figura do pai, não significa dizer que é o homem. Não, também necessariamente. Às vezes, algumas mulheres assumem essa função paterna. Como separar o pai do homem? Separar na relação familiar. Na relação familiar? Tem um casal homossexual que tem filho. Alguém tem que ser a figura do homem, ou não? Não.
Não necessariamente? No caso, num casal lésbico, no casal de duas mulheres. A função paterna, ela pode existir dentro da relação entre as mães, cada uma assumir em cada relação, em algum momento da relação, ou ser de uma outra pessoa, um avô, um tio, se for, no caso, necessidade psíquica de que seja um homem essa função, que exerça essa função de espelhamento. Mesmo que a criança não chame uma das duas de pai. Não, nesse caso serão as duas mães. Maninha ou mãezona. Nesse caso serão as duas mães, como é o caso também de uma mãe solo. Uma mãe que tem que enfrentar aí na vida as batalhas de criar um filho sozinha, porque o número de abandono paterno no nosso país é enorme. Então, essa é a realidade de muitas casas. Mas, nesse caso, aí é a figura do pai ausente, né? Aí, nesse caso, a figura do pai ausente influencia no desenvolvimento psíquico, emocional, mas ela também pode ser substituída. Pode ser substituída por um outro membro da família, por um amigo, ou até mesmo, muitas vezes, que é o que acontece, é que uma mãe fica sobrecarregada e acaba assumindo as duas funções. Pior ainda. É pior, porque ao assumir essas funções... Mas vamos separar, o que é ser pai? Ser pai é ser uma pessoa dedicada a cuidar dos seus filhos, a criar dos seus filhos, é saber a importância dessa função. Porque as pessoas acham, não, mas eu sou um bom pai porque eu troco fralda e às vezes eu ajudo a cuidar. Pai não ajuda, pai cria. Uma criança, ela, numa relação onde tem um pai e uma mãe em casa, ela é filha dos dois. Quando os pais são separados, ela continua sendo filha dos dois. Ele tem que assumir as mesmas funções e tem que ser divisão. É uma contribuição e não uma ajuda. A contribuição que vem de ambas as partes. Mas é muito bom que 7 horas da noite eu vou para minha casa, o filho que fica aí, com essa doida, com essa... tem muita gente que age assim, dessa maneira, né? Isso aí não é ser pai. Não, isso aí é apenas ser progenitor, né? Que é a pessoa que fez a criança e não assume a função do pai, a responsabilidade da paternidade. E ninguém apaga assim, não vou ser pai agora não, vou ser jogador de futebol, pai é 24 horas, né? É um trabalho exaustivo, que precisa de dedicação e que também precisa de acolhimento. Muitas vezes, esse medo, essa fuga da responsabilidade se dá porque o homem não é preparado para a função paterna. Ele vê no espelho, por exemplo, um pai que não tem o contato com o filho, quando esse filho cresce, não que tem tem escola um filho, de pai, né? Não tem escola de pai. Quando esse filho cresce, que tem um filho, ele não aprendeu com o pai dele quais são as atribuições e as responsabilidades de ser pai. E isso vai se perpetuando, vai se reproduzindo. Então há um medo, um grande medo, principalmente, por exemplo, na gestação. Muitas vezes os pais evitam saber, conhecer, buscar informações com relação ao parto e ao processo do puerpério, que é o processo de adaptação à criança. As mães procuram muita informação, porque socialmente uma mulher é criada com a ideia de que tem que ser mãe. Só que o homem não é criado com a ideia de que tem que ser pai, ele é criado com a ideia de que ele tem que ser bem-sucedido. Não, a história é a seguinte... Não importa como. Você fica cuidando das crianças, eu vou jogar meu futebol, quando eu chegar no trabalho eu quero tudo pronto, né? E essa fuga dessas informações, de tomar essa responsabilidade para si, muitas vezes é apenas medo. Porque não sabe o que é que vai encarar, não sabe como lidar, porque ninguém lidou com ele da mesma forma. Esse homem medroso, cheio de fuga, ele está sendo passado para trás, né? Está. Agora a gente está buscando aí a evolução, os homens têm buscado se cuidar mais, têm buscado participar mais. Eu trabalho com o tema da maternagem e eu tenho frequentado muitos eventos, encontros para discutir os temas relacionados à gestação e ao puerpério. E cada vez mais eu tenho visto a presença de homens junto com suas parceiras. Isso não significa dizer que o homem está mais feminino, não tem nada a ver. Nada a ver. E também se tivesse não teria problema nenhum, porque ser feminino não é um problema. Certo. Mas e a figura do pai? O que é que a criança vê na pessoa e que diga que esse é o meu pai? A identificação é uma questão emocional, mesmo uma questão a questão psíquica de reconhecimento. A criança se reconhece no adulto, tanto quanto o adulto se reconhece na criança. Muitas vezes é por questões não trabalhadas na própria vida que não há um vínculo forte entre o pai e a criança. Porque, por exemplo, quando se pensa assim, vou ter um filho, o que eu penso de expectativa é que esse filho seja parecido comigo. Então eu busco um espelho já nessa relação, uma identificação. E a criança tem essa identificação também, porque são as figuras de representatividade, são as figuras que ficam mais próximas, as figuras de autoridade na vida. Então é a questão de espelho, identifica características físicas, psíquicas, emocionais. O que acontece quando o pai não aceita o filho porque ele é homossexual?
Nesse caso, a construção cultural, por questões até religiosas ou questões morais da família, é a falta mesmo de conhecimento. A falta de conhecimento sobre o que é que isso influencia na vida da pessoa ou não, na própria vida ou não. E questões que precisam ser trabalhadas, como empatia, como habilidades de compreender o outro. É toda essa questão que vem da construção, do desenvolvimento da vida toda dessa pessoa. Sabe que eu penso que ele não sabe o que é ser pai, né? Não reconhece esse papel. É o próprio pai. Sim. É porque o filho não vai deixar de ser filho porque é homossexual, porque é engenheiro, porque é médico. É o filho. Ele é naturalmente filho, né? Você falou de um curso em que está sendo frequentado mais por... Os homens estão chegando. Não são cursos, são rodas de conversa. Rodas de conversa. Para trabalhar onde sobre acontece? essas temáticas. Eu estou indo muito para o do Rodas Gestantes, que acontece na Escola Jardim Semear, na Cruz das Almas. Tem uma amanhã. Toda sexta-feira à noite no mês, a partir de 6 horas da noite. Aí faz inscrição pelas redes sociais do Roda Gestante e pode chegar por lá. E o projeto foi iniciado por quê? Esse projeto é um grupo de doulas e enfermeiras e pessoas que trabalham com a temática do parto, que viram a necessidade de trabalhar aqui em Alagoas. Já tem bastante tempo que isso acontece. E tem movimentos, encontros para falar sobre o cuidado emocional, sobre cuidados com a gestação e com a criação, com a amamentação, com várias temáticas importantes para o desenvolvimento da criança. Na Índia, os pais abandonaram as famílias e o governo decidiu, junto com a igreja e outras organizações internacionais, que precisavam ensinar as mulheres a serem mães, porque elas tinham perdido totalmente a rota, porque precisavam trabalhar. Então, elas acumularam vários papéis e estavam perdendo essa noção de ser mãe. Esse curso, ou essa roda de conversa, poderia exercer, vamos dizer assim, a didática, a pedagogia nesse sentido, ou deve acontecer naturalmente? Você não vai responder agora, porque a gente vai fazer um intervalo e a gente volta daqui a pouco. Tá certo? Até já.